mais um Peladeiros. Chegamos com mais um Peladeiros, edição Champions League, para tratar da maior competição de clubes do mundo. Vamos falar tudo dessa sexta e última rodada da fase de grupos, que definiu os classificados às oitavas de final. Aqui conosco temos Lurian Schutz. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Yuri. Vim aqui para falar umas verdades sobre o United. United, que vamos falar no decorrer do programa, decepcionou. Yuri também tá aqui, Yuri Fassalo. Boa tarde, amigos dos Peladeiros da Champions. Vamos aí com mais uns comentários, né? E avaliação individual de cada um. Vamos começar falando do grupo A, onde nós tivemos o Paris Saint-Germain vencendo o Shakhtar Donetsk por 2-0, jogo na França. O Paris Saint-Germain que garantiu a classificação ao lado do Real Madrid, que em casa ganhou de 8-0 do Malmo. 4 gols do Cristiano Ronaldo e hat-trick do Benzema, e o outro foi de... 4 do Kovacic. Kovacic. Exatamente, o Kovacic, o guri da base aí que dá. O Real abusou, né? Bastante. Brincou de... Virou 3, eu pensei, tá, agora acaba 6, acabou 8 daí. Não, a política, né, do Platini, que resolveu colocar os times menos favorecidos para disputar a fase de grupos da Champions. E dá nisso, né, dá a engolhada, assim... Mas na mesma Champions League nós vamos ter mais adiante times pequenos que foram bem, né? Mas aí é uma surpresa, 2 surpresas entre 10. A chance é bem limitada de acontecer um Ghent na próxima fase, que nem aconteceu agora. E eu acho que a gente vê que ficam fora times tradicionais na fase pré-liga para entrarem times que não são tão tradicionais assim no cenário europeu, né? Na outra partida do grupo nós tivemos o PSG ganhando de 2-0 do Shakhtar com uma boa partida do Lucas, né? Que acabou fazendo um gol e dando uma assistência pro Ibrahimovic. O PSG que jogou com o time misto, né? Já que já estava classificado, já estava em segundo, não tinha o que fazer para assumir a liderança. O Thiago Silva foi poupado, o Di Maria foi poupado. Eles jogaram com Trapp, Vanderbilt, Marquinhos, Davi Luiz, Kurzawa, Stambouli, Rabiot, Matuidi, Lavedes, Lucas e Ibra. Essa vitória aí é bom pro Lucas, porque até a semana passada ele estava sendo criticado pelo jornal francês, e essa vitória aí mesmo... De 2-0 contra o Shakhtar. De 2-0 e... Ele fez gol, deu assistência também. Uma chance pra ele não jogar assim só com os reservas, né? Jogar junto com alguns titulares e poder entrar no ritmo de jogo, né? Exatamente. Na classificação final desse grupo nós tivemos o Real Madrid com 16 pontos, o Paris Saint-Germain ficou em segundo com 13. Acho que nenhuma surpresa, né? A gente já esperava o Real em primeiro e o PSG em segundo, bem à frente dos outros dois. Até pela tradição do Real e também pela força dos elencos, né? O PSG acabou se reforçando, mas mesmo assim tá um pouco abaixo ainda, né? E em terceiro, classificado para a Europa League, por diferença de saldo de gol, o Shakhtar com 3 pontos. Teve menos 7 de saldo e o Malmo teve 3 pontos, mas menos 20 de saldo. Os dois sacos de pancada, né? Mas já que um dia classificar para a Europa League, vai o Shakhtar, que é menos pior um pouquinho. E já era bem provável que ficassem de fora, até pelo Shakhtar com as crises da Ucrânia, tendo que jogar em Lviv, longe da capital. E o com Malmo... a venda de jogadores que eram bem importantes, né? Como Douglas Costa, ultimamente. Douglas Costa, o Alex Teixeira agora deve sair também. Deve sair porque fez uns golzinhos, né? Até naquela partida contra o Real Madrid também se destacou, né? Fez uns golzinhos, então acho que vai... E o Malmo não é surpresa pra ninguém ficar em último, né? Ainda o Malmo tá lá porque é o time de revelação do Ibra, mais nada. Só isso. Exatamente. No grupo B da competição nós tivemos a primeira zebra que nós vamos retratar aqui, que foi o Manchester United, que ficou de fora após perder pro Wolfsburg na Alemanha. Bem previsível isso já, né? O Manchester que agora vai disputar a Europa League. O Lurian pode falar um pouco melhor do jogo aí, que o Naldo brasileiro se destacou fazendo 2 gols no Manchester. O Manchester acabou eliminado, né, da Liga dos Campeões. A piada foi muito boa, hein? Era bem previsível, né? O Manchester, além de tudo que já vem sendo falado na temporada, com o esquema antiquado do Van Gaal, com poucas soluções individuais, tanto ofensivas, a defesa até vinha segurando a barra, tanto no inglês como na Liga dos Campeões. Mas nesse jogo contra o Wolfsburg desandou, né? Levou 3 gols. Certo que marcou 2, mas levou 3. E a própria defesa do Manchester já vem sendo problema há tempos, que o Manchester não contrata zagueiro, né? E ainda tava com o Shaw machucado, o Rojo machucado e o Darmian machucou no meio do jogo. Aí entrou o Jackson, que é um menino da base, um lateral esquerdo, entrou na fogueira, né? Nunca tinha jogado pelo time principal e entrou nesse jogo valendo classificação já. A zaga do Manchester no início do jogo foi Guilherme Varela, Smalling, Blind e Darmian.
O Darmian jogando improvisado na esquerda, porque os dois laterais esquerdos, o Shaw e o Rojo, estavam machucados, né? Depois acabou entrando o Cameron Jackson, que é um guri ainda da base, né? Tem apenas 18 anos. E já entrou na pressão, né? E o Manchester é um time que a gente pode dizer assim que não tem uma perspectiva de melhora no futuro, né? As peças são bem limitadas, assim. O Rooney, que talvez deveria ser um protagonista do time, não chama a responsabilidade. Tava fora, né? Essa semana. O Ander Herrera, que talvez uma das melhores peças do meio do campo, fora, também machucado. E coube ali, daí ao Mata, né? Fazer o papel de meio que protagonista do time junto com o Martial. O Martial que fez o gol de novo, né? Fez um gol, mas a responsabilidade do time tá caindo toda sobre ele. E ele é um jogador muito jovem. É um menino, né? Tem 19 anos ainda. Não dá pra cobrar muito, né? Exatamente. O Memphis também não jogou como titular, mas não vingou. O Memphis tem que estar o Manchester todo desfalcado pra ele jogar também, né? Falava-se de problemas extra-campo, de bebida, festa. Por isso que o Van Gaal teria deixado ele no banco, mas eu acho que... Não sei se justifica isso. Até nesse jogo teve Fellaini titular, teve Lingard, é uma insistência nos mesmos erros de sempre, né? Vamos passar agora para outro jogo do grupo, onde o PSV garantiu a classificação depois de ganhar em casa do CSK por 2-1. Isso era óbvio, né, que ia acontecer. O CSK eliminado já. PSV que teve que virar o jogo, né? Saiu perdendo com o gol do Ignashevich de pênalti. Deram uma enganadinha, né? Aquele jeito, né? O CSK sai na frente pra enganar o torcedor do Manchester, aí depois o PSV vai e vira. Teve um gol do Luke de Jong, que é um dos craques do time, e o Proper de pênalti. Se desse empate nesse jogo, o Manchester passava com derrota? Não. Não. O Manchester não poderia ter perdido esse jogo, teria que no mínimo ter empatado. Mas eu acho que no fim das contas não ficou tão ruim pro Manchester, né? Porque vai pra Liga Europa, que é uma competição uma competição continental também, mas que não tem os times com a mesma força da Liga dos Campeões. Então vão ser jogos que pode servir pro Van Gaal, talvez conseguir um time ideal, arrumar o esquema. Vão ser jogos com times não tão fortes como na Liga dos Campeões. E vai ter uma parada agora que vai vir a janela de janeiro, né? Nós temos que ver se o Manchester vai trazer algum zagueiro, alguma coisa. Dizem que dinheiro o time tem, só que... Eu ouvi falar que o time tem 2,5 bilhões pra investir, né? Só que agora... Eu acho que depois que o Ferguson saiu, o Manchester deu uma caída muito... Acho que deu um desânimo muito grande. Ferguson era a magia do time. Na própria transmissão do jogo, faltava 5 minutos pra acabar e o Manchester precisava fazer 2 gols. Aí o pessoal tava falando que não tinha Ferguson no banco, então era óbvio que não ia fazer, porque se tivesse o Ferguson, era capaz que o Manchester virasse o jogo de forma heróica e classificasse ainda. Na classificação final desse grupo, nós tivemos o Wolfsburg, líder, com 12 pontos. O Wolfsburg, quem sabe, um alvo dos segundos colocados fortes, né? Mas eu acho que não é tão fácil ganhar do Wolfsburg, não, hein? Na Alemanha se provou muito forte, né? Em segundo colocado, nós tivemos o PSV, que acabou com 10 pontos. Essa aí é uma baba. Essa daí tranquilo pra qualquer primeiro colocado, eu acho. É verdade. Tivemos o Manchester em terceiro, com 8 pontos. E vai pra Europa League, CSK, que não vai a lugar nenhum, terminou com 4 pontos a competição. No grupo C, nós tivemos o empate do Galatasaray contra o Astana, o primeiro gol do Astana fora de casa. Que jogo, hein, deve ter sido. Maravilhoso. E uma pena pro Astana que não conseguiu a classificação pra Europa League. Uma pena não, é ruim, não precisava ter classificado. Precisava sim. E no outro jogo nós tivemos a vitória do Atlético de Madrid, fora de casa contra o Benfica, provando a força desse Atlético do Simeone. Eu apostei no Atlético, apostei que venceria essa partida fora de casa contra o Benfica. E foi lá e venceu, mostrando que classificou em primeiro agora, né? Vai ter uma chance de um jogo mais fácil na próxima fase. Nós tivemos como destaque desse jogo o Luciano Vieto, né? Que é o argentino, revelação, fez um gol, deu uma assistência, tentando se firmar nesse time. Olha, o Atlético, pra achar jovem, é brincadeira, a facilidade, né? O Simeone, eu acho que sabe trabalhar muito com jovens, né? Tem o Ángel Correia também, que é um argentino muito bom jogador. O Ferreira Carrasco, bom jogador. Belga também. Aquele zagueiro ainda tá no Atlético de Madrid. O José Maria Jiménez, uruguaio, bom zagueiro também. Esse aí é muito bom. É uma máquina de fabricar jovens. Faz a dupla com o Godin. É a dupla da seleção uruguaia, né? Ali no Atlético. Também tem o Siqueiro, lateral brasileiro, né? Bom jogador também. Do Felipe Luiz. Exatamente. Na classificação desse grupo, nós tivemos o Atlético de Madrid em primeiro, com 13 pontos.
O Benfica ficou com 10. Pra mim não teve surpresa nenhuma na ordem dos classificados, Eu inclusive. também esperava isso. Qual que é a ordem certinho? Atlético de Madrid, o Benfica, o Galatasaray ficou em terceiro e vai jogar a Europa League, e o Astana com 4 pontos não vai a lugar nenhum. Nenhuma surpresa, com certeza. O Benfica até tentou fazer uma graça no começo, quando a fase do Jonas e do Mitroglou tava boa, né? Mas aí o Mitroglou ultimamente anda sendo até banco do time do Benfica, que nem o Talisca, que tava muito bem no ano passado e parece que acabou. O Mitroglou que entrou no intervalo e fez o gol do Benfica no jogo contra o Atlético de Madrid. Mas o Jonas vem passando em branco já há algum tempo, né? O Jonas e o Nicolas Gaetan também não conseguiu aparecer nesses últimos jogos, né? O Jonas da que equipe. Talvez acho que merecesse até um lugar na seleção há um tempo atrás, mas decaiu um pouco o futebol dele, não sei se ainda merece um lugar na seleção. Vamos falar agora do grupo D, onde nós tivemos o jogo louco entre Manchester City e Borussia Mönchengladbach, a vitória. O City quase conseguiu não classificar em primeiro, né? O City conseguiu sair ganhando, tomou virada e virou de novo, ganhando 4-2, num grande jogo do Sterling, né? Um gol do Sterling, um gol do Boni também. Se eu não me engano, o Agüero não jogou esse jogo. Davi Silva, Sterling 2 vezes e Boni fizeram os gols do Manchester City nessa partida. O Agüero não jogou por estar machucado, não jogou. No ataque não tinha, né? Sterling, Silva e De Bruyne. O Boni não foi titular nessa partida? Não foi titular. Então talvez o Sterling tenha jogado ali de falso 9. E esse jogo até a Juventus estava com a faca e o queijo na mão, né? Nesse grupo para ficar em primeiro e classificou em segundo e pode correr o risco de pegar um time difícil na próxima fase. A Juventus aí que estava com tudo para se classificar em primeiro, jogava com o Sevilha e acabou perdendo por 1-0 para o Sevilha, né? Jogando na Espanha. O Sevilha que já estava sem chance de classificação. Mas o Sevilha tava aí só pra complicar os grandes, né? O Sevilha tava ali pra garantir uma vaga na Europa League. Conseguiu porque com a derrota do Mönchengladbach, né? E eu acho também Sevilha, Europa League sem Sevilha não é a mesma coisa que não sei qual a combinação perfeita. Claudinho sem bochecha. Mais ou menos. E Xuxa sem baixinho. Essa combinação horrorosa. Mesma coisa que Xuxa sem baixinho, mais ou menos. Mais ou menos assim. Por aí. A Juventus que perdeu por 1-0 o gol do Loriente nesse jogo. A Juventus se supera, hein? A Juventus que entrou com um time titular nesse jogo, mesmo assim acabou derrotado. Eu observei alguns melhores momentos da partida. Ao ver alguns ataques do Sevilha, eu vi o Buffon como sempre salvando, né? Mas nem sempre... O Buffon sempre salva. Nem sempre ele vai poder salvar toda a lavoura, né? Quando aposentar, então... E tá perto. Já tem alguns brasileiros lá no banco, né? Tem um só esperando ele sair ali pra pular naquela vaga ali, né? Que é o Neto da Fiorentina, tá no banco ali que olha... E o Rubinho. O Rubinho tem que voltar pra Fórmula 1, Não, nem lá no Fórmula 1 não dá certo, tem que ser na Stock Car mesmo. Na classificação final desse grupo, nós tivemos o Manchester City em primeiro com 12 pontos. A Juventus acabou com 11. Primeira vez que o City passa em primeiro lugar na história das suas participações na Champions League. Pode ser que agora vai. É tão sortudo que vai acabar pegando um Benfica ou uma Roma, né? Vamos pra dar uma embalada. Em segundo colocado, nós tivemos a Juventus, que até estava liderando essa fase de grupos, mesmo com a perda de vários jogadores no início da temporada. O Sevilha vai para a Europa League com 6 e o Mönchengladbach, que não vai a lugar nenhum, terminou com 5 pontos. Acho que a Juventus meio que... Eu acho que eu chutaria o City em primeiro. Pela temporada passada eu chutaria a Juventus, mas tem a perda de vários jogadores, né? Mas o problema da Juventus foi que tava com a vaga na mão. A vaga em primeiro lugar na mão. Era só ter empatado com o Sevilha, porque empataria em pontos com o City, mas fez os 2 jogos contra o City. Então no confronto direto a Juventus ficaria em primeiro e perdeu a chance, né? Corre o risco de pegar um Real Madrid, aí um Barcelona, um Bayern e aí complicar tudo, né? Vamos ver como é que vai ser a Juventus no mata-mata, né? No ano passado chegou até a final, mas o time era aos trancos e barrancos, né? Exatamente, eliminando um Real Madrid numa semifinal. E agora não tem o Tevez, não tem o Pirlo, não tem o Vidal, né? Como é que vai ser? As 3 principais peças foram tiradas, né? Saíram. E só pra fechar esse grupo, eu acho que um confronto interessantíssimo na próxima fase seria City e PSG. Confronto do dinheiro. Bom. Já eliminariam. Já tirava uma dessas. Já tirava um pequeno rico. Ainda falta o do grupo G lá ainda aqui. Exatamente. Um pequeno rico lá Vamos falar do grupo E, onde nós tivemos o grupo dos empates nessa rodada. Tivemos o empate da Roma, que garantiu a classificação depois de empatar com o Borisov. Empate Borisov em casa. A Roma quis ficar fora, mas não conseguiu. E o Bayer Leverkusen
encarou um misto do Barcelona. Um mistão quente. Sem ninguém titular. Não, quente acho que não, era um mistão bem frio, né? Porque o Bayern... Era muito ruim o time do Barcelona que jogou. Acabou 1-1 esse jogo. E a Roma vai em segundo e o Leverkusen vai só pra Europa League, né? Eu acho que o Bayern deveria ter ido, né? Não, eu gosto muito de ver esse time do Leverkusen jogando. Eu também, acho bom. Com o Mehmed, o Tchalianoglu, o Chicharito fazendo muito gol. Belarabe e o Só Van Gaal. Tu foi dispensar o Chicharito, ele tá fazendo gol pra cacete. A Juventus dispensou o Coman, cara. Mas o Coman é por causa do Guardiola que tá jogando bem lá no Bayern, eu acho, né? E a Roma, eu acreditava no Leverkusen, segundo nesse grupo. Eu também, eu até surpreso, né? Pelo time da Roma ser aquele time que sempre se complica, eu também acreditava no Leverkusen, mas... Eu acho que a Roma, no fim, a Roma pode ir um pouquinho mais adiante, porque quando a gente acha que a Roma vai vencer, ela perde. Mas quando a gente acha que ela vai perder, ela ganha, né? E quando acho que ela vai empatar, ela empata mesmo. Empata em casa com 0-0 contra o Bate, pedindo pra sair fora e não conseguindo, né? Na classificação desse grupo, nós tivemos o Barcelona, líder com 14. A Roma ficou na frente do Leverkusen por confronto direto, um empate na Alemanha, vitória na Itália. E o Borisov com 5, em último. Não vai fez uma gracinha ainda, né? O Borisov ainda ganhou alguns jogos, ele ganhou da Roma em casa, né? Nossa, fez 3 gols no início e depois segurou a Roma, né? Vamos falar agora do grupo E, Grupo F. Do grupo F, desculpe. Grupo F. Onde nós tivemos a vitória esperada já do Bayern de Munique, né? Garantiu a primeira classificação. Não, demorou pra fazer os gols. Saiu só no segundo tempo os gols, um do Lewandowski. E o outro foi do Lewandowski. Os dois do Lewandowski. Teve um pênalti perdido pelo Miller ainda. Chutou na trave. O primeiro gol saiu só aos 16 do segundo tempo contra o Zagreb, fora de casa. Demorou pra sair. Fora ou em casa? Fora. Demorou pra sair o primeiro gol. Exatamente. Mas o Bayern foi com um time misto nesse. Já estava classificado, garantindo em primeiro. Douglas Costa não jogou, o Robin não jogou. Douglas Costa que teve alguns problemas durante a semana, ele acabou se envolvendo num acidente de carro também, daí foi poupado do jogo. Acho que tomamos uma coisinha aí antes de dirigir também, né? Aí... O Bayern jogou com o Ureit no gol, Benatia, Javi Martinez, Rafinha, o Rode, Xabi Siulan, Kimmich, Green, Ribéry e Lewandowski. Foi esse o time titular. Praticamente titular ali o Lewandowski, o Lan, o Xabi Alonso e o Ribéry que tá voltando agora de lesão, né? Esse jogo talvez... E o Ribéry também que perdeu a posição pro Douglas, né? Nós podemos dizer. Não, o Ribéry já, na minha opinião, assim, já meio que passou o tempo dele, né? Já. O tempo dele foi a última Champions que o Bayern ganhou e ali foi o auge dele. Ali ele jogou muito bem. E ali depois ele só teve lesão e acabou. Lesão atrás de lesão. Ribéry que já está com 32 anos, né? E agora esse jogo aí, ele foi usado pra ganhar ritmo de jogo, né? Exatamente. Mas a gente não pode descartar o Ribéry como titular em alguns jogos pelo rodízio que o Guardiola implementa, né? De não repetir a escalação a cada jogo. Então talvez ele pode acabar aparecendo aí em alguns jogos do Bayern, né? Tanto no alemão quanto na Champions mesmo. No alemão o Bayern se complicou um pouco agora, né? Tá só agora 4 pontos. Tá só 5 pontos. Tá só 4, eu acho, na frente do Borussia. Não, 5 pontos. Olha só. 40 pontos o Bayern e 35 o Borussia Dortmund. No outro jogo desse grupo, nós tivemos o Arsenal garantindo essa classificação depois de muito tentar ficar fora das oitavas. Venceu o Olympiacos fora de casa, 3-0, hat-trick do Giroud. Giroud. Olha Giroud. só. Olha só, hein? A torcida do Arsenal foi uma loucura, né? Com essa musiquinha. O Giroud que tem sido um dos principais nomes da temporada do Arsenal. O Giroud. Não só pra devolver a derrota em casa pro Olympiacos, que foi 3-2 e como o Arsenal conseguiu vencer por mais gols de diferença, então... O Olympiacos conseguiu vencer na Inglaterra e quando precisava de um empate na Grécia acabou perdendo, né? Perdeu. E um time grego, acostumado a defesas fortes, não conseguiu fazer uma retranca ali, né? Trancar a rua ali e não deixar ninguém passar. Exatamente. O Arsenal sofreu. O Arsenal nos 4 primeiros jogos teve 3 derrotas. Parecia praticamente perdida a classificação, né? E então ganhou aquele jogo do Bayern em Londres, que ninguém esperava. Depois de perder na Alemanha. Levou uma sapatada na Alemanha, normal, né? Mas ainda conseguiu... Eu não imaginava a classificação do Arsenal. Depois de estar praticamente perdido. Depois de perder para o Olympiacos em casa, eu achei que tinha ficado muito complicado, né? 2 rodadas atrás, o Olympiacos precisava apenas de um empate em 2 jogos para garantir a classificação e perdeu os dois e não conseguiu nada. Na classificação final nós tivemos o Bayern com 15 pontos, apenas a derrota para o Arsenal na Inglaterra.
Lembrando que o Arsenal classificou para ser eliminado nas oitavas, né? Vamos aguardar. Como sempre, né? Tivemos o Arsenal segundo com 9, o Olympiacos vai jogar a Europa League, ficou com 9, e o Dinamo Zagreb fez apenas 3 pontos, vai voltar pra casa. Vai voltar para onde nunca devia ter saído, né? Volta pra Croácia. Vamos falar agora do grupo G, onde nós tivemos a vitória do Dinamo Kiev, que garantiu a classificação para ser no Maccabi Tel Aviv em casa. Isso aí era mais óbvio que quando a chuva cai do céu, né? Que o Dinamo de Kiev ia ganhar em casa. É só pra afirmar certezas, né? Foi 1-0, o gol foi aos 16 do primeiro tempo, do Dennis Garmash. E nós tivemos a vitória do Chelsea contra o Porto, na Inglaterra. O Porto que acabou ficando de fora, né? O Porto conseguiu ser eliminado, né? O Porto que vinha no primeiro lugar do grupo até 2 rodadas atrás e conseguiu perder pro Dinamo de Kiev em casa. E aí ele deixou tudo embolado no grupo, né? Aí foi pra última rodada precisando fazer o resultado e teria o jogo fora contra o Chelsea na Inglaterra. E deu no que deu, né? O Chelsea, mesmo não jogando praticamente nada durante a temporada, e lá embaixo no campeonato inglês, em algum momento ia ter que jogar bem, né? E essa partida foi ontem. Exatamente. Nós tivemos um gol do Willian, né? O brasileiro aí que tá se tornando... O Willian tá salvando. De falta pra variar de novo? Não. Oh. Foi um gol que ele recebeu na direita e bateu no canto do goleiro, sem chance. Uma assistência o do Willian Hazard. Talvez seja o melhor jogador do Chelsea na temporada, hein? Eu acho. Pelo que eu acho. pude ver até agora do Chelsea nessa temporada, o Hazard, o Oscar não mostraram muito, né? Nem o Diego Costa, que ficou O Diego Costa muito apagado, né? Podemos dizer. O Diego Costa ontem quase se meteu em confusão, que é o que ele sabe fazer de melhor, né? Exatamente. Toda uma confusão, mas... Com o Cacilhas... Com o zagueiro brasileiro do Porto também, não? A primeira com o Cacilhas, que o Cacilhas tava com a bola segura e com pressa pra sair jogando, o Diego Costa deu um calço no Cacilhas. O Cacilhas que foi muito crítico na entrevista, né? Criticou todo mundo por essa desclassificação, inclusive o José Mourinho, né? O Cacilhas é um frangueiro e quer botar a culpa nos outros ainda. Ele entregou. Eu falei no começo da temporada que o Porto ia perder a vaga por uma... Eu acreditava na classificação do Porto, mas eles perderam pra eles mesmos a vaga, né? Perdeu pro Cacilhas quando levou um frango histórico do Dinamo de Kiev. Tinha aquela rodada contra o Dinamo ali, um empatezinho, já botava o Porto na próxima fase, o Porto acabou perdendo. O Porto que começou jogando bem, né? Ganhou do Chelsea, né? Ganhou em Portugal. 2-1 do Chelsea. Com gol do André, com gol do Abubakar e tudo, mas aí no fim... Jogaram bem. Conseguiu perder a vaga pro Dinamo de Kiev, que ganhou as últimas duas e carimbou o segundo lugar. E vai ser uma baba aí pra quem quiser, né? Não sei se na Ucrânia vai ser tão fácil assim. Não é na Ucrânia? Não, na Ucrânia o mais difícil é chegar na Ucrânia. Né? Mais difícil é pegar um voo pra lá. Diga-se Napoleão. Olha só. Na classificação final desse grupo G, nós tivemos o Chelsea em primeiro com 13 pontos. O Dinamo Kiev classificado com 11. O Chelsea tropeçou e conseguiu acabar em primeiro ainda, hein? Outro que vai cair nas oitavas agora. Aguardem. O Porto vai ficar em terceiro, vai direto para a Europa League com 10. E o Maccabi Tel Aviv não pontuou. E essa Europa League tá com grife, hein? Pra quem for acompanhar o sorteio da Champions League na segunda-feira, depois, logo na sequência, vai ter o sorteio da Europa League, que vai ter... Porto, vai ter Bayer Leverkusen, Sevilha, Manchester United, Liverpool, Borussia Dortmund, Lazio, Napoli, Fiorentina. Lazio, Napoli, Fiorentina, Vila Real, Schalke 04. Times tradicionais, mas que há tempos não conseguem emplacar nacionalmente, né? É verdade. Agora eles vão estar numa competição secundária, mas de um nível muito bom, pelo que eu posso observar, né? É uma oportunidade para eles tentar engrenar alguma coisa, né? É o que tem agora para eles fazerem. E também esse título da Europa League que não pode ser desvalorizado porque vale uma vaga na Liga dos Campeões do ano que vem, né? Direto na fase de grupos? Então, sim. Olha é a chance aí pra... Não sei se talvez o Manchester, que tem uma possível vaga pelo campeonato inglês ali, talvez o Liverpool, que tá mais embaixo na tabela, ganhando a Liga dos a Europa League. É uma chance pra ir direto, né, pra Liga dos Campeões, já que o time do Liverpool que tá passando um trabalho na Europa League, né? Tá querendo, ele tá classificado, mas ainda não tem a ordem de classificação, mas fez força pra ficar fora. Pra ficar fora. Num grupo com Rubi, Kazan e Sion. O Klopp chegou agora, fez alguns jogos muito bons, com o clássico contra o Manchester City, por exemplo, que o Liverpool ganhou de 3-1, se eu não me engano. 3-1. Foi um jogo que o Liverpool jogou muito bem. Ganhou do Chelsea também com o Klopp. Ganhou do com Chelsea. 2 gols do Felipe Coutinho. Isso. Mas até o Firmino tá jogando com o Klopp. O Firmino voltou a ser titular. Eu acho que não é um mau jogador, mas talvez aí com o Klopp, que é um bom treinador, né?
Mas o Klopp também, além dessas vitórias, veio tropeçando. Não é... A gente tem a prova que no futebol brasileiro, né, que o imediatismo não adianta, tem que dar tempo. O Klopp, a gente sabe que é um baita treinador pelo trabalho que ele fez no Borussia, né, nas últimas temporadas. E tem que dar tempo pra ele reestruturar o Liverpool, né, pra ver se o Liverpool volta a disputar frequentemente a Champions League e títulos do Campeonato Inglês. Exatamente. Vamos falar do Grupo H, onde nós tivemos a maior surpresa, a zebra, que aconteceu, que foi no jogo entre Ghent e Zenit, 2-1 para o Ghent, classificado em segundo colocado. O Zenit entregou a rapadura, né? O Hulk não jogou. Não, eu acho que o Valência entregou a rapadura. O Valência mais do que ninguém entregou a rapadura, né? O Valência que conseguiu perder pro Lyon em casa de 2-0. O Lyon tinha 1 ponto em 5 jogos. O Lyon... O Valência precisava apenas ganhar, né? Pra classificar. Isso, o Lyon que, né, desde os últimos anos a gente nunca mais viu aquele Lyon do Juninho, do Fred, né? Pelo amor de Deus. Do Lisandro Lopes também. Que jogavam muito, cara. O Lyon foi pra fazer figuração, né? Esse ano na Liga dos Campeões. E o Ghent conseguiu a vitória pra cima do Zenit com um gol do De Proit e outro do Milicevic, né? Histórico, né? O Ghent 100% Zenit, né? Perdeu agora. Zenit não foi 100% porque ele perdeu o último jogo, Perdeu né? só esse último jogo. Então foi com 90 quase. 83% de aproveitamento. Olha só. Mas o Zenit tava descansado, né? Já tava com o primeiro lugar garantido. Talvez deve ter se dado ao luxo aí de poupar o Hulk. O jogador belga também, o Witzel, que joga lá, não jogou. E o Ghent, como jogava em casa, né? Com o apoio da torcida, fez a lição de casa e contou com o tropeço do Valência pra classificar pela primeira vez para as oitavas de final da... O Chatov foi outro titular que também não jogou. E o Ghent classificou em segundo. Nessa classificação desse grupo nós tivemos tivemos o Liverpool... desculpe, nós estávamos falando dele. O Zenit em primeiro com 15 pontos. O Ghent ficou com 10 em segundo. E em terceiro nós temos o Valência, que até pouco tempo estava se classificando, ficou apenas com 6 pontos. E o Lyon volta para casa com só 4. Né? O Valência do Gary Neville, né? Que assumiu no final de semana. Começamos bem, né, Gary Neville? Não, começou bem mesmo. Empatou com o Barcelona no Campeonato Espanhol, mas aí chegou na hora da decisão, né? Aí... esse ano não... Parece que ninguém ligado ao Manchester United era para ter classificado para as oitavas, né? Exatamente. Alguma coisa, né? Nós tivemos quebra de recorde essa semana na UEFA Champions League. O Cristiano Ronaldo foi o primeiro jogador a marcar 11 gols nos primeiros 6 jogos da fase de grupos da competição. Uma média absurda, né? Quase 2 gols por jogos. Ele que fez 4 na última vitória do Real Madrid. Ele que só empurra a bola pra dentro do gol, praticamente, né? Essa vez, pelo menos, não foi pênalti, né? Mas foi praticamente. Era a Todos. É o Nenê do Real Madrid, Era a bola dentro do... Era a bola dentro da só pequena área, ele só empurra pra... Ou é o Penaldo, né, que é só pênalti, ou é o Empurraldo, né, que só empurra a bola pra dentro da goleira, né. Exatamente. Vamos falar do Team of the Week, o time da semana da UEFA Champions League. Nós tivemos no gol Ter Stegen, o alemão do Barcelona. Pegou muito. Classificou a Roma o Ter Stegen, podemos dizer assim. O Ter Stegen que não é um goleiro 100% afirmado ainda, né, ainda tem seus defeitos, mas ontem... Ainda tem o rodízio entre ele e o Bravo ali no Barcelona. O rodízio aí... Na direita nós tivemos o Koscielny do Arsenal. O Arsenal que fora de casa 3-0, não acompanhei o jogo. O Naldo, o Uriel pode falar melhor do Naldo aí. Não quero nem lembrar. Foi horrível. Nem do cantor, nem do zagueiro, não quero nenhum dos dois. Pra mim é um pior que o outro. Levar 2 gols do Naldo. Tivemos a fase do United. Tivemos o Bruma do PSV na zaga também. E fechando o Miladenovic, lateral esquerdo do Bate Borisov. Mais uma vez, né? Segunda vez que ele já vai pra seleção. A outra vez também tinha sido contra a Roma. Te cuida aí, Alaba. Olha só. No meio campo nós tivemos o Milicevic, que fez um dos gols da vitória do Ghent. Seu Sukinan, do Galatasaray. E o Hazard, que tá fazendo uma temporada bem mediana. Que milagre o Hazard na seleção da rodada, hein? Deu um passe pra gol do Willian, né? O Hazard que foi banco até alguns jogos do Chelsea, né? Mas justo, a gente sabe né? A gente sabe que é um bom jogador que a qualquer hora, né? Tá a fim de sair do Chelsea, né, inclusive. Já tá querendo largar, né? Tá querendo ir pro Real Madrid pelos boatos. Vamos ver nessa. Tá forçando saída, né? Tá me postando fotinho no Instagram, com mensagenzinha já. Então vai abandonar a barca, então. No ataque, acho que não teve nenhuma surpresa. Tivemos o Sterling, do Manchester City, fez 2 gols na vitória contra o Borussia Mönchengladbach. Tivemos o Giroud, fez o hat-trick na vitória. Não, o Giroud foi o monstro da rodada.
Exatamente. Crack Kaiser. 3. Se a Kaiser patrocinasse a Liga dos Campeões, em vez da Heineken, a gente teria o Crack Kaiser, seria o Giroud, né? Pode patrocinar a gente, a Kaiser também. Nós, qualquer uma que quiser aí, estamos abertos a negociações. Sim. E também, nenhuma surpresa na ponta esquerda, Cristiano Ronaldo, 4 gols Mas aí no time da semana, né? A gente vai passar agora os potes do sorteio, que o sorteio vai ser realizado na segunda-feira, né? Sorteio das oitavas de final. Segunda-feira, Às 9 da manhã. logo depois tem o sorteio da UEFA Europa League. E esse eu vou acompanhar. E esse United vai ter que pegar uma barbada pra ver se... Pra ver se vai ser campeão. Pra ver se engrena alguma Eu coisa, tô né? só pela Juve pegar o Zenit. O pote A, né? Com apenas os times que foram os primeiros colocados. Tem Real Madrid, Wolfsburg, Atlético de Madrid, Manchester City, Barcelona, Bayern de Munique, Chelsea e Zenit. O que vocês acham? Eu acho que o Zenit talvez seja a maior barbada, não sei se a gente pode dizer assim, mas é o adversário mais acessível. O Wolfsburg tem um time que joga bem em casa, né? Mas fora de casa tem que testar essa força do Wolfsburg, né? E também é um time que não tem muita tradição, né? Exatamente. Passou pela primeira vez para as oitavas e isso no mata-mata principalmente conta o peso da camisa, né? Pesa bastante. E o Zenit só pegou barbado, né? Ele não pegou um time forte de peso. Time tradicional na Champions. Eu acho que o City pode ser considerado um time não muito difícil de se enfrentar. Não, nem o Champions League. Eu acho que agora engrenou. Não sei. Tá melhorando. Já passou em primeiro lugar, né? Pela primeira vez, né? Tudo tem sua primeira vez, mas cair nas oitavas é sempre. A gente pode colocar pelas atuações da temporada, o Chelsea passou em primeiro, talvez se pegar No inglês tá muito mal, Chelsea. Se pegar um PSG, pode repetir o confronto do ano passado e ficar fora só pelo golzinho fora de casa, hein? Golzinho do Thiago Silva. Não, a gente não pode duvidar, né? O PSG, pra mim, a gente vai passar o grupo, o pote 2 agora, que dos que ficaram em segundo nos grupos, eu acho que o PSG talvez seja um dos mais preparados. É o PSG, né, da França, o PSV da Holanda. Olha, eu vou me enganar disso daí daqui a pouco. O PSV acho que é o mais barbadinho também. Né? Eu acho. Tem o Benfica, a Juventus, a Roma, que aí não sei, né? O Arsenal, o Dinamo de Kiev, e aí é o que todo mundo quer, que vão se matar pra pegar, que é o Gent, né? O Gent vai ser... E o PSV é assim, ó. E o Dinamo de Kiev, talvez, também. Gent, PSV e também Dinamo são os três mais fracos, né? Tem essas opções, tem mais opções, né? Pros primeiros colocados do que pro... Isso aí é facinho, que nem mingauzinho às 7 da manhã, meu filho. Isso aí, ó, isso aí nem vai ser mamão com surra. açúcar. Isso aí vai ser chinelada neles. Não, o Gent vai ser uma goleada histórica. As únicas restrições, né, no sorteio são que o primeiro colocado de um grupo não pode enfrentar o segundo do mesmo grupo. Por exemplo, o Real Madrid e o PSG, como eram do mesmo grupo, não podem se enfrentar. Essa é a única restrição. E a restrição também do mesmo país. Por exemplo, Chelsea e Arsenal não podem se enfrentar, Barcelona e Real Madrid. Também eu acho que um jogo interessante, nós projetando, podia ser um Wolfsburg e Benfica, né? Dois times que seria fazem... interessante isso aí. Dois times um deles teria a chance de ir adiante, né? Porque caso um deles pegue um Bayern, uma Juventus, aí as chances ficam reduzidas, né? De ir pra próxima. Mas eu acho que o Benfica é barbado isso aí. Um Atlético de Madrid e Arsenal também ficaria... Eu acho que aí fica bem acessível pro Atlético de Madrid. Também acessível pro Atlético de Madrid, muito barbado, cara. Eu tô confiando que o Arsenal e o Chelsea passaram só pra cair nas oitavas. Tô achando. O ano do Chelsea só salvou agora pela Champions League, né? Mas porque... O time do Mourinho tá cambaleando. A torcida ontem gritou o nome dele. Tomara que gritem mais e que ele continue ali e não saia nunca. A do Grêmio gritou do Luxemburgo. Aí cada um grita o que lhe convém. Meu Deus, cada um grita cada um grita o que lhe convém daí. Por que não grita o Ronaldinho? Aí fica... Tem a caixa de som pra gritar lá e fica beleza. Então, segunda-feira, 9 da manhã, horário de Brasília, o sorteio da Liga dos Campeões e logo depois, o sorteio da Europa League, que também vai definir os 16 avos de final, né? Tem uma fase a mais e são 32 que se classificam da fase de grupos para a próxima fase. E ela tem uma fase a mais que a Liga. Fica uma Liga dos Campeões depois que todo mundo se classifica, né? Até pela força dos times que vão ir pro torneio agora, como o Shakhtar, como o Manchester, como o Valência, Porto, vai ficar bem mais forte a Europa League, bem mais interessante de a gente acompanhar os jogos, né? Exatamente. Nós estávamos falando do Liverpool, que ainda vai classificar em primeiro do seu grupo da
Vai conseguir com 10 pontos e o Sion vai passar em segundo. Não, tem os times, tem Liverpool, Borussia, Lazio, Napoli, que vão vir da fase de grupos da Europa League, mas também tem as babas, né, como esse Sion aí. Quem vem da Champions League entra no pote A? Os 4 melhores terceiros entram no pote 1 e os 4 piores terceiros entram no pote 2. O Manchester vai pote A, então. O Manchester tá garantido no pote 1. Isso é bom porque pode... Não, confronto mais acessível. não né? teremos Manchester e Liverpool, então já na próxima Por fase. enquanto, não. Mas é bom que o Liverpool vai melhorando e vai dando uma Consistência. incrementada, uma consistência. Eu acho que vai vir forte ano que vem o Liverpool. Eu acho que sim. Vamos Até ver- pro treinador, né? Vamos ver se os 2 maiores da Inglaterra decidem. Estão na Champions, né? Não, mas é que o momento é complicado, mas a história ela fala por si só, né? Os 2 maiores vencedores da Champions da O Inglaterra. Liverpool? O Liverpool tem 5 títulos e o United tem 3, né? Mas quando fala Mundial 2005 pro Liverpool, eles tremem. Ah, não, aí... Aí fica difícil pra eles, né? É. Vamos encerrando por aqui, então, essa última edição da Peladeiros Champions League, última edição da fase de grupos. Última edição de 2015 Última também. edição de 2015, voltamos no ano que Só vem. em 2016, porque além das nossas aulas, né, que a gente Que vai entrar num termina período bom aí de De férias recesso. pra descansar. Tem uma parada grande, Tem né? uma parada na Liga dos Campeões também, que só volta em fevereiro, com as oitavas de final aí. Então por isso que fica até difícil a gente tentar cravar um palpite, porque pode mudar muita coisa até lá, né? Tem a janela de janeiro, que Tem- tem, tem agora muita- Tem também. todas as transferências. Muita coisa e- pode acontecer. É. E a gente vai atualizando vocês A pelo gente nosso vai Face, pelas pelo nossas Twitter. redes sociais, Facebook, Twitter, e em fevereiro a gente volta com o Peladeiros normal e também volta com o Peladeiros da Champions assim que tiver rodada. Exatamente. Vamos despedindo aqui. Yuri, até mais. Um abraço e valeu por essa primeira temporada no Peladeiros. Falou, Lurian. Valeu, Bruno, valeu, Yuri, valeu a todo mundo aí e Até o ano que vem. E repetindo, um treinador de um time de Porto Alegre que disse que o Papai Noel é vermelho aqui no Rio Grande do Sul. Na Inglaterra parece que não, né? Porque o United tá mal, o Liverpool tá numa competição secundária, né? Se Eu o acho que o Papai Papai Noel Noel tá ficando azul lá já. Espero que tragam uma reação pro Chelsea, então, né? Não, mas o Chelsea é difícil pro Chelsea. Eu acho que não tem como. Ficamos por aqui, então, galera. Falou, até a próxima. Peladeiros fica por aqui.